pessoal, tudo bem? Olha só, já tem alguns dias que eu tenho pensado bastante sobre um ponto dessa imensidão que é a vida. Cubo mágico, gente, olha que loucura. O cubo mágico, é sério, eu tenho sonhado com cubo mágico, eu tenho pensado em cubo mágico, isso faz parte do meu processo criativo. Eu começo a pensar bastante a respeito de uma coisa e vou. E aí eu vou explicar o porquê que eu pensei em cubo mágico. Há um tempo atrás, eu escrevi um texto falando sobre afrofuturismo. Esse texto tinha ali no meio algumas coisas que envolviam a política da imaginação, ou que algumas pessoas têm chamado de potência da imaginação. Inclusive, isso tem sido objeto de estudo na academia. Olha que curioso. Porque vamos pensar, a gente vai precisar se mobilizar para sair disso daqui, certo? Isso daqui é que a gente pode chamar de pandemia, mas que na verdade tem várias camadas de discussão em esfera global acontecendo, de alteração desse paradigma do qual a gente tinha no começo do ano e hoje já um outro. Então eu fui refletindo sobre essas questões e eu pensei como resposta, como um início de uma conversa, não vamos colocar resposta, o cubo mágico. Olha que loucura. Por quê? E aí depois eu fiquei mais fascinada ainda estudando o cubo mágico, não estudando efetivamente como formatá-lo ali, mas a tecnologia que existe e o pensador, o criador, o inventor desse método, ele explica pra gente de uma forma muito brilhante o que ele quis fazer quando ele pensou no cubo mágico, que hoje inclusive é dado o nome dele, Rubik's Cube, né, em inglês. Mas aí, esse cara, quem ele é? Ele é um húngaro, né, nascido em Budapeste, que na década de 70, 74, para ser mais preciso, ele inventa esse cubo para usar na sala de aula. Ele era professor e queria usar essa tecnologia para justamente falar sobre o quê? Resolução de conflitos. Olha que interessante. E aí, ele mesmo se deparou com o fato de que ele ficou um mês tentando realocar as peças dentro daquela estrutura, dentro daquele paradigma ali estabelecido das cores e das variações e tal. É um aparato, né, que tem 26 peças e uma peça central, então são 27 peças, mas que na verdade tem uma variação de 43 quintilhões. Gente, quintilhões é tipo assim, trilhão, quatrilhão, quintilhão. É muito zero, gente. E se tiver algum matemático aí, pode me corrigir, porque assim, dá-lhe zero, 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 zero. É muita variação, né? Então, e aí eu retomo ao meu processo aqui, que eu tava pensando o porquê do cubo mágico. Hoje a gente tá num momento em que parece que a gente não vê saída para as coisas, para os conflitos se estabilizarem. Fato é que a gente tem um mundo enquanto esse cubo pronto, né? Agora, quais são as variações que a gente está trabalhando para alteração desse paradigma? Se a gente tem 43 quintilhões em um único cubo, imagina quantas variações a gente não tem num planeta onde a escala de pessoas é na casa dos bilhões, né? 7 bilhões. E para a gente ficar aqui mais perto, o Brasil, com essa variação continental de diversidade, o que a gente está aproveitando disso? E para ficar mais perto ainda, porque às vezes a gente só devolve esse pensamento para uma estrutura global, mas para a gente pensar mais perto, o que localmente a gente está fazendo dentro dessas 43 quintilhões de variações de possibilidades, né? E isso tem me feito refletir, inclusive, sobre o que tem se chamado sobre a verdade mesmo, né? A gente tem as nossas convicções, os nossos valores, a gente estabelece isso como correto e vai e não se abre, não flexibiliza para pensar outros paradigmas de possibilidade. Então, dentro dessa expectativa, o cubo seria a verdade, né? Ele pronto e acabado. Mas a gente tem contribuições de variáveis, de convicções e de uma série de visões
e formas, visões de mundo que a gente pode desaguar para contribuir com o todo. Então, acho que esse é o nosso desafio que a gente tem pela frente, desde a escala micro até a escala macro, pensando no espaço mais global e local. As nossas ações, né? Às vezes a gente tem aquela convicção tão impregnada como verdadeira, como pronta e acabada, que a gente não se abre para aprender de novo outras coisas, ou ouvir outras formas de, ou entender. E aí tá a mágica desse cubo mágico mesmo, que é a resolução de conflitos. Para aquele todo ser formatado, uma pecinha, né? Uma primeira pecinha teve que ser mobilizada. Então, são esses tijolinhos, assim, essas ações quase que imperceptíveis, né? A gente quer fazer grandes causas sem fazer o básico. Então, é isso, galera. Paz.